Olá, meu nome é Alexa, sou licenciada em Ciências Biológicas e mestranda em Manejo e Conservação de Ecossistemas Naturais e Agrários. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês um vídeo rápido de replantio de suculentas. Bom, eu não sou especializada em botânica e nem em suculentas, mas eu tenho trabalhado com elas já tem uns 3 anos e eu tenho aprendido bastante com elas e vou compartilhar com vocês o que eu sei. Então, assim, não dá para mostrar tudo em um vídeo rápido, mas eu vou mostrar o básico do replantio. Então, bom, aqui a gente tem uma cuia. Essa cuia, ela é muito boa, ela é de plástico, ela é muito boa porque para as suculentas que eu vou replantar, elas são bem baixinhas e elas não têm raízes profundas, então não tem necessidade de um vaso comprido. E elas possuem as folhas compridas, e por isso eu vou utilizar um vaso largo. Essa aqui é uma das suculentas que eu vou utilizar para replantar. Tá vendo como é que ela já tá bem apertadinha aqui nesse vaso? É por isso que eu sei que já está no momento de replantar. Se ela estivesse menor, eu não precisaria, mas ela já está apertada. E aqui na cuia, olha, vai ter bastante espaço para ela desenvolver mais e vai ter um substrato com mais quantidade de nutrientes. Então, bom, vamos lá. Primeiro, eu faço uma camada de drenagem. A gente pode utilizar vários materiais para a camada de drenagem, como argila expandida, que são essas bolinhas aqui. Essas bolinhas. Aqui no preto vai ficar melhor. Ela é bem levinha e ela é muito boa porque o vaso fica mais leve. Mas a gente pode utilizar também outros materiais, como isopor, brita. Aí depende também do tamanho dos furos do vaso. Se eu colocar uma brita pequena aqui dentro, as pedrinhas vão vazar todas nos furos, porque eles são mais largos. Então, eu utilizo pedrinhas que não vão ultrapassar esses furos. Então, se for utilizar a brita, pode ser utilizar também isopor, aí precisa ser de um tamanho que não ultrapasse. Nesse caso aqui, eu vou utilizar argila porque eu tenho ela em casa. Só que, olha para vocês verem, eu vou pôr a argila aqui, não precisa de ser uma camada muito espessa da argila, porque senão também a gente diminui a quantidade de espaço dentro do vaso para a planta desenvolver. Então, ali, ó, eu só faço uma única camada. Só que, como a argila expandida ela é de um tamanho grande, vai ficar uns espaços entre elas. E o que que eu faço? Eu completo com um pouco de brita. E dessa forma, preenche esses espaços entre a argila expandida. Não precisa de ser muito, tá vendo? Aí, agora eu vou utilizar um material, um substrato que eu já utilizo pronto, que é o substrato da Terral. E aqui, nesse caso, eu estou utilizando o substrato da Terral, que é específico para cactos e suculentas. Ele é composto por carvão e turfa. O carvão, ele não tem nutriente, ele ajuda na drenagem da água no vaso. E a turfa, ela é um componente carbonizado que vai liberando matéria orgânica aos poucos na planta. Aqui a turfa. É uns pedacinhos menores. Preto. Então, eu fiz a mistura. A mistura, como eu já sou acostumada a fazer essa mistura, eu não tenho uma medida certa, mas a mistura, ela tem que ficar de forma que eu aperto na mão e quando eu abro, ela tem que ficar assim, ó, soltinha. Ó, eu aperto bem, tô apertando bem, com força. Quando eu abro, ela solta. Se você apertar e ela ficar amassada, igual quando a gente faz bolinho ou brigadeiro, se ela formar um montinho e não soltar assim,
a drenagem não está boa. E a gente precisa de um substrato com boa drenagem para replantar e plantar suculentas, porque senão a água ela para dentro do vaso, ela acumula e apodrece nossa planta. Então, a gente não pode ter acúmulo de água, porque ela é de um ambiente de clima árido e seco, que não tem grande quantidade de água com muita frequência e também não tem contato com muita umidade. Então, agora a gente vai colocar um pouquinho do meu substrato já pronto. Se caso vocês não puderem comprar esses materiais, eu não falei do outro substrato que eu utilizo, eu só falei da terral, que é composto por turfa e por casca de pinos carbonizada. Não é carvão, nesse caso. Parece carvão. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais porque ele tá misturado. Aqui, ó, parece carvão. É um tipo de carvão, né? Mas é casca de pinos carbonizada. E junto da turfa. E esse substrato que eu tenho cheio de bolinhas mais claras, umas bolinhas brancas, é a Carolina Soio. É um substrato também muito bom. E ele ajuda na drenagem porque ele é bem fofo. Eu não gosto de utilizar só ele porque ele tem vermiculita. E a vermiculita, ela absorve a água e ela vai liberando aos poucos para a planta. Só que para suculentas não é bom utilizar ela pura porque ela mantém uma certa quantidade de umidade no substrato. Então, eu gosto de utilizar com o substrato da terral, que tem a casca de pinos carbonizada e a turfa. Aí, eu coloquei só um pouquinho, porque agora eu vou tirar minha planta do vaso. Ó, então, é só eu virar ela, se ela estiver bem plantada, que ela vai sair. Se ela não soltar, fácil assim, então a gente dá umas apertadinhas assim no vaso, com delicadeza, que ela vai soltar. Então, ela já tem uma quantidade de substrato aqui, porque ela já estava plantada. O substrato é bom, a gente não precisa de trocar ele. Então, eu só vou trocar o vaso, vou colocar ela aqui dentro e acrescentar mais da minha mistura de substrato para preencher o vaso. E aí, junto dela, porque eu não tenho muito mais espaço para plantar suculentas, então, junto dela, eu vou plantar uma outra, que é esse dedo de moça. Aqui, que gracinha. Eu vou replantar ele, porque ele tá dando muita raiz na parte mais superior do caule, aqui, ó. E quando isso acontece, é porque a planta tá com dificuldade de absorver água e nutrientes. E aí, eu fui olhar o caule dela aqui embaixo, tá seco. Ou seja, eu estou aguando ela e essas folhas continuam murchas, ó. Deixa eu focar. As folhas continuam murchas, então é porque ela não tá conseguindo absorver água e nutrientes. Aqui ela tá dando raiz aqui em cima, para chegar na terra e conseguir mais quantidade desses recursos. Então, eu vou plantar ela, vou tirar essas folhas aqui, porque eu vou plantar ela até aqui, ó. Até onde tem essa grande quantidade de raiz. Então, eu vou tirar umas folhinhas, é só a gente dar uma giradinha assim na folha. Quando as folhas estão assim murchas, pode ser sinal de falta d'água. Então, eu vou tirar as folhinhas. Depois, eu posso colocar elas para brotar e originar novas plantas. Essas aqui de baixo eu também vou tirar essa mudinha aqui, porque senão ela vai ficar tampada debaixo do substrato. E aí, eu vou guardar ela por enquanto, porque eu preciso de completar o vaso com substrato primeiro. Então, eu posiciono a minha planta do jeito que eu quero no vaso. Vou colocar ela mais de lado um pouco, porque eu vou pôr a outra junto. E eu vou colocando o substrato. Até preencher o vaso. Nas suculentas, a gente não precisa de ficar apertando, porque senão a gente tira ou diminui a drenagem.
Então, não é bom, a gente só coloca o substrato mesmo quando a gente for plantar. E se a gente precisar de um suporte para manter a planta em pé, a gente pode usar palito de churrasco, se for pequeno, palito de dente ou alguma varetinha. Então, aqui, ó, já adicionei uma quantidade, vou dar uma arredadinha mais aqui para a extremidade do vaso. Aqui que ficou com esse maior espaço, eu vou plantar a suculenta dedinho de moça. Abri um espaço aqui. Vou colocar ela aqui dentro. Ó. Vou abrir um espaço maior ainda para ela ficar mais funda. Porque ela tá com muita raiz na parte superior. Então, abri aqui a terra, coloquei. Caiu uma folhinha aqui dentro, eu vou tirar. Agora, eu arredo a terra pra cima até tampar as raízes, ou pelo menos a maior parte das raízes, porque ela tá com muita raiz em cima. Não precisa de tampar todas, mas a maior parte, porque ela vai conseguir agora voltar a ter os recursos que ela necessita, os nutrientes e água. Então, ó, eu não preciso de apertar, porque aí as raízes dela vão desenvolvendo e fixando no substrato. Então, a gente vai assim com o dedo, manuseando o substrato, até que ele envolve toda a planta. Vou colocar mais um pouquinho. A gente não precisa de colocar, e nem é bom colocar até essa parte superior do vaso, porque quando a gente for aguar, ela pode vazar do vaso. Então, colocar só mais um pouquinho aqui do lado. Pronto. Essa é uma planta, tá vendo? Essa aqui, ó. Essa suculenta, ela é bem assim, baixinha. Então, tem que tomar cuidado para não tampar as folhinhas dela. Porque a gente tampa a parte mais inferior, onde estão as raízes. Então, assim, a gente vai ajeitando, vai ajeitando. A suculenta, ela costuma a ficar com substrato por cima. Então, eu venho com um pincel, ou com uma buchinha, ou algum outro material macio, e dou uma limpada nas folhas, para tirar essa terra que ficou acumulada. Algumas suculentas não pode fazer isso. As suculentas que têm a pruína, é um pozinho que protege elas, um pozinho branco. Se a gente faz isso aqui com uma suculenta que tem pruína, a gente mancha ela toda. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente pode soprar, nesse caso, ou evitar mais essa terra que fica acumulada aqui nela. Então, ó, eu limpo a suculenta, termino de ajeitar a terra, não deixando nenhum buraco na terra. E aí, agora, ó, ficou assim, com esse dedinho de moça aqui. Daqui uns dias ele vai ficar mais bonito, porque ele ressecou a base e ele tá assim torto porque ele foi em direção ao sol, porque o sol tava pegando só de lado. Então, eu vou colocar agora em um ambiente com muita luz e ele vai ficar em pezinho. E a gente pode, no final, enfeitar nosso vaso, de acordo com a criatividade de cada um. Então, aqui eu tenho esse material aqui, Terra Novo Solo. Ele é uma casca de pinos.
para decoração de plantas de plantio. Peraí, porque ficou embaçado aqui, eu tô olhando o telefone. Casca de pinos para decoração e plantio de orquídeas, mas a gente pode enfeitar outras plantas com ele também. E ele é do tamanho 2. E aí, ele tem a casca de pinos e ele vem com carvão também. Então, a gente pode enfeitar aqui, ó. Já vou mostrar o resultado. Então, eu fiz a limpeza, dei mais uma limpada, enfeitei com a casca de pinos e carvão, ficou bem rústico. Então, tem gente que não aconselha aquelas pedrinhas brancas, fala que prejudicam. Às vezes eu uso, mas em pouca quantidade. Eu acho que em pouca quantidade não tem problema. Mas em muita quantidade eu não aconselho. E aí agora, como ela já passou por esse estresse de mudança de solo, né, de substrato, de ambiente, eu vou mudar o ambiente, então eu não vou deixar ela passar por estresse hídrico, já que no inverno ela já tem um estresse também, de uma mudança de clima. Então, eu vou regar, não tem problema regar em cima, por cima das folhas, não tem problema, porque elas têm uma proteção na folha e o nosso substrato é bem drenável, então ele não vai acumular, ele rapidinho passa pelo substrato e sai lá embaixo nos furos. Uma observação importante é que plantio e replantio não é bom ser feito nessa estação de inverno, porque muitas suculentas, entre outras plantas, entram no estado de dormência, então elas abaixam, praticamente inativam o seu metabolismo, e aí não é bom fazer essa mudança, porque ela já passa por um estresse, ela só vai exercer atividade para as suas atividades principais, como a absorção de água, nutrientes, né? A realização da fotossíntese. Então, ela não vai se desenvolver nesse momento, e aí é bom a gente deixar ela mais quietinha. Mas como eu trabalho com suculentas, eu sou colecionadora e vendo, e é uma ótima terapia, então, assim, eu faço. Mas, assim, não é aconselhável, principalmente se for uma espécie que vocês têm muito amor ou que custou muito caro, uma espécie muito rara, tá bom? É melhor deixar para o início da primavera. E aí vocês continuam observando, regando com menos frequência nessa estação. E é isso aí, daqui a pouquinho vou postar foto. Esse foi o meu primeiro vídeo. Ó, agora focou mais, dá pra ver até as gotinhas de água, fica muito lindo, eu amo essas gotinhas na suculenta, nas folhas, e com essa cor bonita. Essa suculenta, ela é verde, tem essas beiradinhas avermelhadas e ela tem um pelinho. Ela é bem bonita. E essa aqui também, quando ela for exposta a mais claridade, ela vai ficar com as pontas todas vermelhinhas e bem linda. Depois a gente vai ver mais pra frente como ela vai ficar. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, é um vídeo bem básico. Se vocês gostaram, vocês curtem e me dão um retorno se querem um próximo vídeo, se quer aprender mais sobre suculentas, se querem mais dicas, tá bom? Um beijo. Até mais.